Bom, a proposta que a professora Regina traz, eu acho que o entendimento da Prefeitura, quando foi feita a redação desse projeto de lei, enviado à Câmara, justificado inclusive na mensagem executiva, houve essa discussão, se já delimitava, até baseado na experiência do Código Adotivo, que já foi debatido com os conselheiros. A gente já teve discussões semelhantes em outras oportunidades em relação a esse tema. A gente trouxe na discussão se esse projeto de lei também deveria partir para a Câmara, para a Casa Legislativa, com esse mesmo entendimento de outras discussões que o Conselho já teve em relação à partilha percentual de aplicação da outorga onerosa. Só que o entendimento da Prefeitura, da administração, ao enviar o projeto de lei, é que a gente estaria criando uma discussão que não é objeto desse projeto de lei. Na oportunidade, o que a gente optou foi de não fazer nenhuma modificação estrutural na lei da operação urbana e propor tão somente a aplicação da outorga onerosa em adição à já prevista aplicação de CEPAC, né? Então a gente teria tanto o CEPAC quanto a outorga onerosa possíveis de serem aplicados na área de abrangência da operação urbana, sem mexer nas bases desse projeto de lei. Até porque ele já foi exaustivamente debatido. Nós somos testemunhas dessa história, participamos das inúmeras audiências públicas que passou dezena na Câmara dos Vereadores, em outros locais, reuniões e apresentações. Então a gente buscou não modificar a essência de tudo que já foi pactuado, amplamente debatido ao longo daquele ano de 2013, início de 2014, e prever somente mais uma nova possibilidade. Até porque, do jeito que está o projeto de lei, nenhuma dessas excelentes propostas e boas intenções que traz a professora ficam inviabilizadas, elas continuam com a possibilidade de acontecer perfeitamente. Só que sem limitar também o papel da administração, em qual tempo isso deve acontecer, seja de início na arrecadação da outorga, ou se faz outras infraestruturas antes de se atacar a infraestrutura das áreas de especial interesse social. Fica muito engessada a administração pública quando as leis trazem regras que buscam prever exatamente quais são todos os passos. Hoje a gente tem uma expectativa de arrecadação, mas a gente nem sabe quanto desse percentual que a gente está outorgando vai ser de fato convertido em outorga onerosa ou não. É muito difícil a gente prever qualquer coisa nesse momento. Agora, a partir de 31 de dezembro desse ano, a administração que estiver tomando posse aqui em 1º de janeiro vai saber exatamente quanto terá no horizonte de 12 meses de arrecadação, porque a primeira parcela tem que ser paga até 31 de dezembro desse ano. Isso, por mais que a gente não tenha 100% dos recursos ainda esse ano, a gente tem um planejamento possível para 12 meses. Um processo licitatório levou 6 meses, para vocês terem uma ideia. Então dá para se prever aí, enquanto que ao longo dos 12 meses a gente vai poder programar para as áreas de especial interesse social, para a infraestrutura urbana, para a requalificação de passeios, para a infraestrutura pesada, se for necessário. Não foi nossa intenção modificar ao CEPAC. Quer dizer, eu acho que a grande mudança foi a mudança do tipo de instrumento. Por isso eu trouxe de novo à baila a discussão. Porque a natureza do instrumento que está sendo utilizado é um instrumento para democratizar a distribuição dos recursos na cidade. Ou seja, dos bônus da vida urbana na cidade. E você faz isso investindo, já que não existe um hábito, né, ou um processo contínuo de investimento nessas áreas, você aproveita o instrumento para poder melhorar essas áreas. A outra coisa é que está se usando um instrumento que deveria ir todo para o fundo de habitação. Então a gente não está usando o CEPAC, que é um instrumento de natureza diferente. A gente está usando um instrumento, já a gente sabe, que sempre foi recolhido e foi para o fundo de habitação. Então daí, proposta.
Agora, eu gostaria de realmente ver votado, porque senão me dá uma certa, digamos, aflição apresentar as propostas, a Secretaria de Urbanismo dizer que essa não é a proposta dela e fica por isso mesmo. Então, pelo menos, sai a votação. Pode ser voto defendido, mas sai uma votação dizendo o que pensa o Compur sobre a distribuição dos recursos arrecadados beneficiando a população mais pobre dessa região. Só um parênteses aqui. A proposta da prefeitura não inviabiliza nada do que a professora está propondo. Mas não garante. Ninguém está se negando a investir em recursos. A gestão pública, aí são visões também diferentes. A lei deve ser clara. A aplicação da lei, dos instrumentos, não deve ficar à mercê das vontades do gestor naquele momento. Porque aí a gente fica numa dança que a gente não sabe. A lei é para orientar. Então, bom, a aplicação do plano é transparente, está prevista no Estatuto da Cidade, tem previsão no plano diretor do município. A lei também está trazendo a forma de aplicação dela já ao longo de toda a lei 3061 de 2013. Não há nenhum óbice aplicar esses recursos em áreas, em qualquer campo, na verdade, da área de abrangência, seja nas áreas de especial interesse social, seja na orla marítima. O que a gente entende ser um limitador muito forte é já, antes mesmo de saber qual o tamanho, sem saber a escala, a dimensão desses recursos, já de antemão querer tomar decisões da destinação deles sem saber nem se no final das contas eles acontecerão. A possibilidade, inclusive, de não entrar nenhum real. E estamos engessando, fazendo previsões que cabem ao Executivo, obviamente dentro dos princípios da legalidade, submetido às leis de transparência, que cada vez são mais rigorosas, mas que ainda assim cabe à administração pública de acordo com a receita e com as necessidades. Então, a gente acha precipitado, nesse momento, já carimbar recursos que não estavam previstos. Essa discussão já aconteceu também, cabe lembrar aqui, essa não é uma discussão nova, não é um debate novo, não estamos deixando de aplicar recursos hoje, pelo contrário, a gente sempre deixou muito claro que a operação urbana tinha como objetivo proporcionar infraestrutura para essas áreas, só que sem ter que ficar criando mecanismos que no final das contas, na prática, acabam só virando um problema lá na frente burocrático, porque é uma regra que acaba engessando. Na verdade, ela não prevê. É impossível prever hoje se dos recursos que a gente vai arrecadar, se 20% é suficiente. E se for mais, cabe à administração pública, por exemplo, investir ainda mais recursos do que esses que a professora está trazendo aqui. Então, é preciso que a gente tenha orçamento, projeto, para poder se planejar em relação à distribuição desses recursos. O que hoje ainda não é possível, porque a lei não sequer existe, a arrecadação não sequer começou a acontecer. Sem contar a escala, né? De repente, 20% pode ser muito para determinada área, em detrimento de você fazer uma outra inclusão em outra área. Exatamente. Se amanhã surge qualquer outro programa governamental de qualquer esfera que direciona recursos para essa mesma área, talvez esses 20% possam virar 18%. E é com 2% aí que a gente não sabe como faz. Porque uma lei previu 20%, não previu 18%. Então, isso acaba virando um problema prático na administração. Seria ótimo se fosse isso. Bom, então a colocação é a seguinte: a proposta de lei que a OLC, que todos aqui participaram ativamente, ela continue com toda a sua filosofia, da forma como ela foi votada, e o que nós apresentamos é uma saída para que ela aconteça minimamente com recursos que a gente possa arrecadar aqueles projetos que forem entregues até 31 de dezembro deste ano. Então, a proposta é: vamos seguir na linha da OLC e abrir essa janela de oportunidade, conforme foi enviado. A conselheira Regina faz uma proposta alternativa, modificando, como ela explicou, para habitação e tal, de baixa renda, esses recursos. Da nossa
Renato já fez a defesa, quais foram os princípios que levaram a administração a propor esse projeto de lei. Eu coloco em votação os conselheiros acatam a sugestão da professora Regina, ou vamos manter a operação urbana consorciada com essa saída aí temporal até o final de dezembro. Quer dizer, quem estiver a favor da proposta da professora Regina, levante a mão. Temos da votação, senhora. Pois não. Fala um pouquinho mais alto, Chad, por favor. A ideia da senhora dos 20% na área especial de interesse. Esse outro 20% nos bairros de dor, isso. Isso é uma coisa assim que a senhora permitiria alterar ou uma coisa que a senhora... Não, eu acho que é lógico. Quer dizer, se eu tiver que escolher qual é a prioridade, eu acho que nós temos que reservar um percentual, sim, para a habitação. Eu vou contar só rapidinho a minha experiência durante os últimos 30 anos, a cada véspera de eleição, em que a gente no NEPU levava os candidatos a prefeito e a gente sempre fazia essa proposta. Essa é uma proposta da FANIT. 20% dos recursos arrecadados era do município. A gente sempre escutou, não, a gente não quer engessar e a gente vai investir mais até. E a gente está vendo o que acontece. Na verdade, não está acontecendo. É lógico que lá atrás a gente não tinha uma política de habitação do Ministério das Cidades. Agora tem, mas está sem recursos. Então, o que eu estou prometendo é que a gente pode até desmembrar 20% para as áreas especiais de interesse social. E não vão ser suficientes, porque a precariedade é enorme, porque a área do Morro do Estado é enorme, é o maior complexo. Porque a gente tem que trabalhar com essa parte da cidade, gente. Não é possível a gente ter uma Moreira César recuperada do jeito que a gente tem e a gente tem um Morro do Estado com a precariedade que a gente tem. Então, pelo menos 20%. Esse recurso, na verdade, devia ser todo canalizado para o Fundo de Habitação. Porque nós temos 94 favelas em Niterói, com mais de 40 mil unidades. Já que não vai, pelo menos deixa 20% indo para a habitação. É isso. Eu posso até reduzir, eu posso dizer 20% para as áreas especiais de interesse social e o resto para a OUC. Pronto, para simplificar. 20% das áreas especiais de interesse social que estão no serviço. 20% dos recursos para as áreas especiais de interesse social que estão dentro do limite da OUC. Segundo Barandier, Morro do Estado, Arroz e Chácara está dentro da OUC, que eu achei que não estava. Não, Chácara não, o Estado é outro. Só o Estado e o Arroz. Já é alguma coisa. Já é muita coisa. Aliás, Muita também é um Só que eu falo. Tá? É o segundo Barandier, a segunda lei 3061. Não, é porque eu não sabia. Você me esclareceu. A Secretaria de Urbanismo, a Fernanda já falou, o Renato também, a gente entende que os recursos são oferidos, fica prioritário do Executivo identificar ele. Acho que já foi formulado, a gente diverge da opinião da... A lei 3061, inclusive, cabe lembrar aqui que já define quais são as finalidades de aplicação dos recursos. Não é a vontade completa do Executivo. A lei 3061, a gente discutiu em 2013, tem lá o anexo 5, Programa Mínimo de Intervenções na área central. Então, assim, o município não vai ter autonomia para pegar esses recursos e resolver investir em recapeamento numa região que não tem nada a ver com o centro. Tem lá um programa mínimo, dentro da lei 3061. A gente só não quer mexer
isso tudo que foi discutido ao longo de um ano e meio. De janeiro de 2013, início de 2013, até meados de 2014. A gente entende que é só acrescer uma nova onerosa, simplesmente assim, sem grandes modificações, sem maiores modificações. Que muda na essência. Não muda a forma de Muda, arrecadação. porque a outorga é um instrumento de democratização dos recursos da urbanização. E o CEPAC não é. Já mudou, então vamos mudar direito. Vamos votar. Quem é a favor da proposta da professora Regina, os conselheiros titulares, por favor, levanta. Paulo Tiago, eu sabe o que vai ser. e a Helena. Engraçado que O Paulo e a Regina, desculpa. a Fanny. Engraçado que nem a Fanny disse, é muito engraçado. A favor da habitação. Muito engraçado. Eu sabia. Eu acho que foi Nem a esse comentário que o Renato explicou bem, toda a lei da operação humana foi bastante explicada. Eu acho que vamos encerrar então a votação. Os que acompanham a estrutura da lei, como ela nasceu, e a composição da Secretaria do Então Urbanismo. você não quer autorização por causa disso? Eu quero. Não é a posição bancária? Então, foi para a Câmara. Vou te explicar. 3, 4, 5. Quem se abstém? Duas abstenções. Agora sim. É a votação. Não sei.